Olá, Tchanã! Bom dia! Estamos ao vivo, 12º dia de Copa, 11º dia de Copa do Mundo, domingo 21 de junho, tá no ar o Corneta Metrópolis, ao vivo e em cores, como vai ser e tem sido em todos os dias dessa Copa do Mundo de 2026, para falar tudo da Copa do Mundo e para esmiuçar o que acontece dentro da seleção brasileira. Ontem eu e o Pipera, a gente saiu aqui do programa e foi estudar um pouco de mandinga. Porque não é possível o que está acontecendo com o lado direito da seleção brasileira. Militão, machucado. Estevão, machucado. Rafinha, machucado. Wesley, machucado. Pisou naquele pedaço do campo, Piperno, tem que jogar um sal grosso no treino. E hoje o treino vai ter coisa especial. Vai ter a volta do Neymar ao treino com os demais companheiros. A gente vai discutir muito sobre a contusão do Rafinha, aqui comigo no estúdio, o Fábio Piperno, para saber. O Rafinha está machucado, ontem foi feito um exame. Como no caso do exame do Neymar, muito pouco claro em relação ao que vai ser o tratamento ou não vai ser. Ele não foi cortado da Copa do Mundo, mas a gente sabe que ele não vai jogar contra a Escócia. Vou dar bom dia aqui para o Pipeno para já chamar a nossa enquete, que hoje a gente quer muito voto na enquete, muita participação sua no YouTube. Quem tem que jogar no lugar do Rafinha? Eu já vou falar. Luiz Henrique. Vai, Pipeno. Bom dia, minha gente, um ótimo domingo a todos. Abemos Reizinho de volta na seleção brasileira. A nossa divindade está de volta. Agora, eu gosto mesmo, quando a gente fala em figuras da realeza, eu gosto daqueles reis que são reis de verdade. Por exemplo, o da Holanda, o rei Guilherme e a rainha Máxima Zorreguieta, uma argentina, eles ontem fizeram dupla jornada, foram lá prestigiar Igual você, né, seleção do dupla jornada. Claro, afinal de contas. Vem aqui e vai na noite. A gente gosta tanto da noite, quem gostaria que cada dia tivesse duas. Mas eles foram lá prestigiar o jogo da Holanda e depois foram fazer um bico lá também, junto com a seleção de Curaçao, né, que fazia parte, né, de todo o império. E dançaram. Com malemolência, você viu lá a ginga lá da rainha? Tô vendo Gostei de ver. Na minha não é. Eu não tô com essa bola toda, até porque eu não tenho nada a ver com a realeza. Mas toda essa expectativa aí pelo retorno, mais no 13º retorno de Neymar, né? Vamos ver até quando. Vamos ver se lá nos Estados Unidos o Brasil ter ganhado de 3-0 do glorioso Haiti deixou os nossos dois enviados especiais com tanta malemolência, tanta alegria, tanto otimismo. Bom dia, Morelli, que está ainda na Filadélfia, curtindo o gostinho do 3-0, e o nosso Moré, que já foi para Miami. Vou dar bom dia primeiro pro Morelli. Tem alguma coisa no microfone, acho que do Moré. Deu uma estourada aqui para mim. Bom dia, Morelli. Queria que você falasse daí também. Vamos começar falando sobre o Rafinha. Rafinha não joga, então não vai poder repetir o time de novo. Quem deve ser esse Brasil contra a Escócia? Bom dia Marília, bom dia Piperno, bom dia Ivan, bom dia a todos que estão acompanhando a gente nesse domingão. Olha só, eu estou aqui na Filadélfia, vou embora agora, depois do programa, sigo para Nova York de novo, para New Jersey, e lá a gente começa a apurar as coisas da seleção. É dia D pro Neymar, é dia D pro Neymar. Na minha votação, Marília, é Luiz Henrique. Eu voto no Luiz Henrique como substituto do Rafinha pelo lado direito. É mais um que vai entrar por aquele setor e tomara, vou bater aqui na madeira, ó, tô sentado num banco aqui, ó, vou bater na madeira para que ele também não se machuque. O Rafinha vai seguir o mesmo procedimento que a gente viu, por exemplo, com o Neymar. Ele precisa de uma lesão da coxa, ele precisa 6 semanas. O Ancelotti não quis dar essas 6 semanas para o Wesley, mas por enquanto o Rafinha continua no grupo e talvez por ter já 2 rodadas de Copa do Mundo, ele permaneça até o final, Mas é muito difícil que ele se recupere a tempo de jogar. E aí é a seleção com um titular a menos, é a seleção com um jogador que não vai poder contar mais um, e aí a gente vive a expectativa da volta do Neymar. Tudo isso junto depois dessa partida contra o Haiti. Bom dia, Moré. Tudo Direto bem? de Bom Miami, dia. olha lá. Paisagem de Miami, tropical. Calor absurdo aqui em Miami, impressionante a diferença. Nova York estava quente, Filadélfia também. Quando você chega em Miami, é impressionante como a temperatura sobe e sobe com tudo. Enfim, o Brasil vai ter dificuldade com o tempo aqui, tá? Não tá fácil jogar nessa temperatura. Bom, essa pergunta sobre o lado direito do Brasil,
Ela é uma pergunta que ela divide opiniões porque o Ryan também vem muito bem. Entre Ryan e Luiz Henrique, eu também acho que eu ainda dou um voto de confiança maior para o Luiz Henrique. Na minha opinião, deveria começar como titular. E Copa do Mundo é isso, né, gente? Por isso que nós temos que ter necessariamente um elenco muito forte, muito bom, para que a gente tenha peças de reposição. Esse lado direito do Brasil, de fato, está zicado. É um problema que a gente vem enfrentado de forma recorrente. E o curioso é que é tudo pelo lado direito, né? O Rafinha, vale constatar, ele teve 105 dias afastado do Barcelona por lesão muscular. Então, assim, esse não é um problema recente, é um problema que a gente tem notado nos jogadores brasileiros. O mesmo acontece com o Estevão. E aí o questionamento que eu faço é, será que os clubes europeus sabem, de fato, tratar esses jogadores de uma forma que você não fique usando até o limite? Porque, assim, ó, quando a gente para aqui para pensar que o cara teve uma lesão, a recuperação dessa lesão, o simples fato de voltar, não significa que ele vai estar num nível físico ok. E é a mesma coisa que eu acho que a gente precisa levar em consideração com o Neymar. Legal, a lesão do Neymar pode estar recuperada, é Copa do Mundo, existe a galera dá uma mascarada ali, pô, precisamos colocar o Neymar para jogar. Mas que Neymar apto para jogar seria esse? É um Neymar meia bomba, 40%, 60%, 70%, levando em conta os 2 últimos anos do Neymar que não têm sido produtivos da perspectiva física. Então, a volta do Neymar, eu acho que ela é uma notícia, sim, por uma perspectiva otimista, acho que mais psicologicamente para o grupo, para o time, tentar ver o Neymar em campo 15 minutos, será que daria conta? Que tipo de mudança ele faz esses 15 minutos no jogo? Nós precisamos golear a seleção da Escócia, mas eu acho que antes da preocupação com o Brasil, a gente também precisa ficar de olho, gente, no que tem feito Holanda e no que tem feito o Japão. O Brasil precisa necessariamente fazer um bom resultado contra a Escócia. Por quê? Precisamos fugir da Holanda nesses 16 avos, que vai ser o primeiro lugar do grupo. Então, pô, pegar a Holanda, que meteu 5 na Suécia, ou pegar o Japão, que meteu 4 na Tunísia, eu não sei o que é mais desconfortável. Eu optaria em ficar com o Japão e fugir da Holanda, mas para isso a gente precisa fazer o resultado. O Ancelotti tem que descobrir logo o que ele vai usar nesse lado direito. Precisa dar um pouco mais de ritmo para esse time, porque a Copa do Mundo está aí. É o 3º jogo. Nós precisamos ter um padrão, uma identidade, uma maneira de jogar para mostrar para o mundo a que viemos, porque os nossos adversários estão mostrando. A Copa do Mundo, acho que os 3-0 do Brasil animaram a seleção brasileira, Piperno, porque, evidentemente, a gente vinha de uma estreia bastante frustrante contra o Marrocos. Porém, os jogos seguintes mostram que os nossos 3-0 contra o Haiti não são nem melhores que os japoneses dos outros, porque o Japão foi lá na Tunísia e fez 4-0, pegou um adversário fácil e fez um jogo melhor do que o Brasil fez contra o Haiti. Lembrando que o Brasil, com o Ancelotti, perdeu para o Japão. Então, Piperno, eu acho que os 3-0, o primeiro tempo foi bom, o segundo tempo foi preocupante. E, defensivamente, o Brasil precisa se ajustar contra times melhores, mesmo contra times piores, como é o caso do Haiti, é bola na trave, é defesa do Alisson. Não foi um time equilibrado no segundo tempo. Não foi. Tem uma coisa, né? Quando sai o chaveamento da Copa do Mundo, todo mundo fica olhando, nosso grupo é fácil, nosso grupo é difícil e tal. E no caso do Brasil, o consenso era de que o grupo seria muito fácil. E na fase seguinte, a Holanda não vem tão bem assim, o Japão é o Japão, então acho que até as oitavas, pelo menos, o nosso caminho é tranquilo. Aí começa a Copa do Mundo. Holanda e Japão fazem um jogaço, 2-2. E o técnico do Japão naquele dia fez uma alteração que mudou muito o time, que foi a entrada de um ponta, o número 14, Junya Ito, que ontem começou como titular. Então, ele já fez pelo menos uma mudança importante no time titular. O time do Japão é muito bom. Não é à toa que não perde para europeu desde 2018. Recentemente, escalou o time reserva para jogar contra a Escócia. Agora, na data FIFA de março, lá na Escócia. Primeiro tempo foi 0-0. No segundo tempo, o técnico do Japão colocou parte dos titulares em campo. Foi o suficiente para ganhar de 1-0, mas ganhar com folga foi muito melhor. Então esse time do Japão talvez seja o melhor Japão em todos os tempos. Pode não ser grande coisa, mas é uma boa equipe de futebol e está demonstrando isso na Copa do Mundo. Veja, Marrocos foi muito complicado e o Japão também seria da mesma forma que a Holanda. E respondendo à pergunta, eu escalaria o Luiz Henrique. Por quê? Porque a Escócia tem como grande jogador, tem como grande desafogo o veterano Robertson, aquele que foi do Liverpool. Então, o Luiz Henrique é um ponta agudo, agressivo,
para mim seria o melhor antídoto, inclusive, para segurar o Robertson e com isso matar a grande saída, talvez a única saída da seleção escocesa. Vou passar a bola de novo para os Estados Unidos, mostrando a nossa enquete, então. Pedir os votos, tem lá já o Neymar, porque é só um sonho, viu? É só hipotético, mas na enquete do dia... Um pesadelo, né? A redação é parça, a redação é parça. Com Rafinha machucado, quem deve jogar no lugar dele? Votem na nossa enquete aqui no canal do YouTube. Luiz Henrique, Ryan, que foi a opção no primeiro tempo quando sai o Rafinha machucado, Endrick, que parece não ser opção para jogar daquele lado, a não ser que ele mude a configuração do ataque, ou o Neymar, que volta a treinar com o time hoje, depois de 5 semanas sem jogar futebol. Hoje completam-se 5 semanas desde que ele saiu machucado no jogo contra o Curitiba. Na nossa live, a Dedé Markman fala, tô com a Marília, Luiz Henrique contra a Escócia. E vocês aí, acham que ele vai de Luiz Henrique ou ele vai com a opção que ele teve no jogo de colocar o Ryan? Eu penso, Marília, que o Luiz Henrique joga nessa posição, se ele não quiser inventar nada diferente, se ele quiser trocar um cara da direita por outro cara da direita, mas a gente tem que entender que a seleção já bandeou para a esquerda, né? A seleção já bandeou para a esquerda e a seleção contra o Haiti trabalhou muito mais pelo lado esquerdo, justamente por essa fragilidade do lado direito. A gente não tem o Danilo apoiando, o Danilo praticamente se junta aos zagueiros da seleção brasileira, ao Marquinhos, naquele setor. Não faz mais aquela saída de bola, e a saída de bola está sendo feita todo pelo lado esquerdo com o Douglas Santos e aí com o Vini Júnior também. Então, o Ancelotti percebeu, talvez, que o Rafinha não estivesse bem. A gente falou aqui, a Marília falou, o Ivan falou, o Piperno falou, dos problemas das bolhas do pé do Rafinha, mas a gente entende que o Ancelotti está jogando a seleção no ataque pelo lado esquerdo. E aí o Matheus Cunha, que fez 2 gols, o Matheus Cunha também trabalhou muito bem com o Vinícius por aquele setor. Então, se ele quiser se ele quiser manter esse esquema, né, de jogo pelo lado esquerdo, a gente vai ver poucas bolas pelo lado direito. E aí, com o Ryan, eu acho que a gente vê menos ainda. Se a gente quiser dar uma profundidade e um porte físico e força pelo lado direito, o Luiz Henrique é o ideal para assumir essa posição. Eu queria só falar um pouquinho do Neymar. Nós vimos algumas imagens do Neymar e a gente percebe que ele está pelo menos correndo com mais força, pelo menos a intensidade do trabalho do Neymar está melhor. O que não quer dizer, como o Ivan falou, que é chegar e jogar, né? Eu acho que a gente, nesses 11 dias, a gente perdeu muito tempo falando do Neymar na seleção brasileira. De um jogador que chegou machucado, de um jogador reserva, e a gente sabe que é o Neymar trintinha, né? Neymar trintinha, Neymar 30 minutos, ele não suporta jogar mais do que isso. Neymar trintinha pode ser que ajude o Brasil. Não acredito muito ainda na partida contra a Escócia, acho que joga bem menos que isso, se passar no teste, e aí talvez no mata-mata ele vai ficar esperando a oportunidade e no fim da fila, no meu modo de ver. O que você acha, Ivan? Eu acho que quando você fala do Neymar, a gente precisa... Eu não duvidaria do Neymar em 15, 20, 30 minutos. Porque um jogador do nível do Neymar, ele eventualmente pode, de repente, deixar um outro na cara do gol, ele pode fazer a diferença, só que tudo depende da maneira como ele tem tocado os treinamentos, tem se recuperado. E aí que eu falo que a dificuldade para a gente fazer um ensaio um pouco mais elaborado sobre o que está acontecendo. Nós não temos acesso aos treinamentos hoje em dia. Então, eu preciso entender, ou nós precisaríamos entender, como é que o Ancelotti está avaliando nos treinos quem está indo melhor pela direita. O Ryan, o Luiz Henrique, de que forma ele pretende necessariamente, além de utilizar o Neymar, se é que o Neymar tem capacidade para ser utilizado, utilizar o Endrick. O Endrick entrou na última partida, fez gol. Eu acredito que cair pela direita não seja do Endrick, mas eu não sei, o Ancelotti é um cara com peças na mão e que ele necessariamente é um cara que entende mais de estratégia do que nós, né? Jornalistas esportivos. Então, se existe uma composição que ele possa jogar o Endrick na direita, fazer um bem bolado, ou jogar o Matheus Cunha na direita e colocar o Endrick mais centralizado, eu não sei. O fato é que o Matheus Cunha fez um trabalho muito bom de 9 e de falso 9, então a tendência é que ele entre com um dos dois jovens, né? O Luiz Henrique ou o Ryan. Mas eu fico pensando que mais importante do que falar sobre o Neymar é como ele vai compor esse time com o Endrick, porque é uma competição de tiro curto. E nós corremos o risco de jogar contra a Escócia,
vencer a Escócia e, eventualmente, pegando uma seleção forte como a Holanda, se não tivermos preparados, ou eventualmente com o Japão, a gente cair. Eu fico imaginando o fiasco que seria o Brasil cair numa etapa da competição que sequer existiu antigamente. Ou seja, cair na 16 avos poderia ser um risco tão grande como uma eliminação precoce na fase de grupos para a gente, como aconteceu em 66. Não seria um fiasco muito grande? Esse é o questionamento. Então, as peças à disposição cada vez estão mais escassas. E o padrão que a gente espera de um jogo com variações, a gente não vê. O tempo está passando, os 3 primeiros jogos da primeira fase são um laboratório de ensaio, pelo menos eu me enxergo assim, mas esse laboratório de ensaio cada vez vai ficando mais complexo de ser montado, porque, cara, já está difícil montar com os jogadores mais renomados. Recentemente ele falou que o Rafinha é um dos melhores jogadores do mundo. Rafinha vai e machuca. Quem está melhor na direita? Precisa dar um padrão, uma identidade para esse time que ele, na entrevista coletiva, falou que não gostaria de dar. Eu acho que isso foi uma tropeçada no idioma, mas, enfim, me preocupa. Eu confesso para vocês que vendo os resultados de ontem, vendo como a Holanda está jogando, como o próprio Japão meteu uma goleada ontem, então eu fico meio preocupado. A gente não tem Rafinha, a gente tem na direita a possibilidade do Luiz Henrique ou do Ryan, o Endrick ainda não engrenou nesse time porque está sem tempo com o restante do time, então eu, de fato, hoje me sinto muito mais preocupado do que nas outras partidas com essa lesão do Rafinha. E não adianta nós depositarmos todas as esperanças no Neymar, gente. Eu sei que o povo brasileiro, e quando você evoca o nome do Neymar, vem à cabeça, o salvador da pátria. Mas ele não é o mesmo jogador dos outros tempos. E vamos entender que Neymar é esse que veio para a Copa, né? Quais características ele pode apresentar, levando em conta o preparo físico que ele tem nesse curto espaço de tempo para voltar a treinar. Vocês acham que o Neymar, de fato, hoje, já fez algum coletivo em alta intensidade? O Neymar hoje não é um jogador de alta intensidade. Nós precisamos lidar com a realidade. Ele não é jogador de alta intensidade. Aí os que nós temos de alta intensidade que estão bem nos clubes, Rafinha machucado, Vini Júnior pela esquerda talvez seja o desafogo do time. Então é um time, concordo com você, Morelli, que hoje está penso, independentemente de quem entra. O fato é que as peças estão cada vez mais escassas, o tempo está se esgotando, as outras seleções estão mostrando para que veio e eu estou preocupado com esse Brasil. A saída... Vai, Pipo. Não, só uma coisa. Aliás, a Marília está de Holanda hoje, agora que eu estava aqui notando. Então. Mais uma coisa. Uma coisa importante, né? Enfim, o Morelli falou do que seria. Morelli falou do que seria um fiasco o Brasil voltar mais cedo, antes das oitavas, porque se criou essa nova fase. Então, isso. As oitavas são as novas quartas, cuidado. Exatamente. Então, vai ter o impacto do que seria uma eliminação muito precoce, a mais precoce. E veja, seria pior, porque seria a primeira vez na história que o Brasil não chegou entre os 16, porque quando foi eliminado em 66, era uma Copa só de 16. Então. Agora não, seria o pior resultado em todos os tempos. Que isso? Só que tem um outro detalhe, dona Marília Ruiz. Se perde para a Holanda, se pega a Holanda, por exemplo, em que momento da vida... O Summerville tá fazendo jogo gol de qualquer jeito, hein? Exato. Aliás, é Summer, né? Summer, tá no Summer. Né? Em que momento da vida o Brasil foi favorito contra a Holanda numa Copa do Mundo? Nunca. Brasil e a Holanda jogaram 5 vezes em Copa do Mundo até hoje, a Holanda ganhou 3. Que isso? O Brasil ganhou uma nos pênaltis em 98 e ganhou aquela em 94, ufa. 3-2 e tal, aquele jogaço. Então o Brasil nunca na vida foi favorito contra a Holanda numa Copa do Mundo. Só que agora além de não ser, o Brasil ainda teria contra si o fato de correr o risco da pior classificação em todos os tempos e tudo isso acontecer no lombo de uma seleção que já é muito criticada há tanto tempo. Mas é que vamos ver. A questão é a seguinte, nós estamos falando sobre o lado direito, sobre essa reposição. Acho que ele vai de Luiz Henrique, você continua votando na nossa enquete, vou ler uns comentários aqui, a maioria está com o Luiz Henrique também. Mas a verdade é que com a volta do Neymar, teremos a editoria Neymar. Treinou, não treinou, pôs colete, não pôs colete, vai jogar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, quanto ele vai jogar. Entretanto, o que a gente temos uma arte essa é a Vinícius Júnior Futebol Clube Seleção Brasileira. Desde que ele estreou na Seleção Brasileira em Copas do Mundo, na outra Copa do Mundo, ele tem 10 participações em 12 gols da Seleção Brasileira. Claramente, ao ser contratado o Ancelotti, imagina, o Neymar estava machucado, a vontade era ter um técnico que pudesse, enfim, potencializar o que foi o nosso melhor jogador do mundo
desde o Kaká. Nunca mais tinha tido o melhor jogador do mundo. O Vinícius Júnior tinha virado o melhor jogador do mundo com quem? Com o Ancelotti. Vamos contratar o Ancelotti conhece o Vinícius Júnior, é o Vinícius Júnior que vai ser o novo cara da seleção brasileira, porque a gente não contava com o Neymar até o dia 18 de maio. Só o Ancelotti que achou que dava para levar. Então, ele levou e aí vai ter uma sombra agora. A questão é, essa seleção brasileira depende de boas atuações do Vinícius Júnior e ele tem entregado. Mesmo no jogo ruim contra Marrocos, quem entregou um negocinho, um docinho, foi o Vinícius Júnior. Contra o Haiti, ele foi novamente escolhido o melhor jogador do mundo, apesar dos 2 gols no Matheus Cunha, porque ele jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo. Então, mesmo que seja uma seleção manca caindo pela esquerda, e como diz o Mbappé, isso não é um grande problema, a questão o Vinícius Júnior precisa ter o jogo potencializado, porque se tem que brilhar alguém, então não vai ser o Luiz Henrique, ou não vai ser o Ryan, ou eventualmente o Endrick. O Endrick não, o Endrick é a vaga do Matheus Cunha. A gente tem que valorizar o que está saindo de bom. E o que está saindo de bom é isso aqui, ó. Deu chute no lance do rebote pro gol do Richarlison contra a Sérvia em 2022, assistência pro gol de voleio de Richarlison contra a Sérvia naquela mesma partida, começou a jogada pro gol do Casimiro contra a Suíça no segundo jogo do Brasil, contra a Coreia do Sul fez gol, sofreu o pênalti que o Neymar fez o gol contra a Coreia do Sul, deu assistência pro gol do Lucas Paquetá no melhor jogo de Copa do Mundo nos últimos 20 anos, que foi esse Brasil e Coreia. Nessa Copa, fez gol contra o Marrocos, gol contra Haiti, assistência para o Matheus Cunha e chutou a bola que levou para o rebote no gol do Matheus Cunha também no jogo contra o Haiti. Então o Vinícius Júnior que é o cara. Vamos fazer coro para isso. Alô, Ancelotti, vamos fazer esse garoto jogar, certo, Piper? Claro, claro. Veja, eu sempre disse aqui, né, em outros programas também, que eu entendo que o menor dos problemas que o Brasil tem é o Vinícius. É que a gente cobra dele, cobra muito, porque a régua para ele é lá em cima. Só ele já foi o melhor jogador do mundo, não foi o Neymar. Exatamente, só ele. Então a gente tende a cobrar muito de quem pode entregar mais. Só que para mim está muito claro que os problemas da seleção são outros. Se o Brasil consertasse os outros problemas, o Vinícius certamente jogaria mais, se tivesse um meio-campo melhor, um lateral mais completo, né? Uma série de outras questões. Por exemplo, um time mais equilibrado, com boa saída pelo lado direito também, para poder distribuir mais o jogo e sobrar mais espaço para ele. Então, tudo isso colaboraria para que o Vinícius fosse ainda melhor. Mas, para mim, repito, ele é o menor dos problemas que a seleção tem. O curioso. Mas o curioso aí é o seguinte, a gente. Vocês perceberam como que. Desculpa, Morelli, vocês perceberam como a principal pedida do povo brasileiro, a principal característica que a gente observa no Vinícius Júnior é que ele não atua na seleção brasileira como ele atua no Real Madrid, né? Ou seja, nós dependemos de um jogador, os números apontam, por uma atuação fundamental do Vinícius nesse time, e mesmo assim ele não é o Vinícius Júnior do Real Madrid. Nós vivíamos pedindo, cadê o Vinícius Júnior do Real Madrid na seleção brasileira? Cadê o Vinícius Júnior? Ou a nossa crítica é muito, mas muito exigente, muito alta, ou o Vini Júnior ainda está aquém. Mas mesmo estando aquém, aos olhares de alguns, ele ainda tem números fundamentais. O que significa que essa seleção vive uma Vinícius Júnior dependência. Por isso que eu sou a favor do protagonismo urgente do Endrick. Eu fico pensando se a gente poderia elaborar um time em que o Endrick seja titular entrando pela direita, ou desloque o outro jogador pela direita e o Endrick entre mais centralizado, porque nós precisamos urgentemente colocar o Endrick para jogar, para dar ritmo para esse moleque. Ele mostrou, eu não sei se vocês notaram, mas a oportunidade que ele teve no último jogo, ele estava impedido, mas ele teve uma grande chance. A uma grande chance que ele teve, ele fez. Então, o protagonismo do Vinícius Júnior, ele, de certa forma, fica sobrecarregado. Quem seria um outro jogador? E a pergunta que não quer calar é a seguinte: imagine que Vini Júnior, num contratempo, numa ação do destino de muita falta de sorte, se machuque. Como que o Brasil fica nessa Copa, gente? Não brinca não. Morelli? Aí entra justamente a contramão do que o Ancelotti falou nesses 12 meses de trabalho. Ele falou que ele queria fazer um time coletivo e ele falou que esse time não teria protagonistas individuais. Hoje, o futebol brasileiro depende do Vinícius Júnior. Hoje, a seleção brasileira é Vinícius Júnior. Então, nesse um ano que ele ficou no comando da seleção, tentando montar uma equipe, a gente pode carimbar um fracasso. Porque se o Vinícius Júnior não jogar bem, se o Vinícius Júnior for marcado, se o Vinícius Júnior tiver um daqueles dias em que ele desaparece da partida,
o Brasil fica órfão de jogador. O Brasil fica um time burocrático. O Brasil fica um time mais fraco do que um monte de equipes que a gente viu nessas 2 primeiras rodadas da Copa do Mundo, que a gente ainda está vendo nessa segunda rodada. Então, a gente, assim, é muito blá, blá, blá em relação a vamos formar um time em conjunto, e os jogadores todos falaram isso, né? Todos. Vamos formar um time em conjunto, vamos formar uma equipe, aqui o individual não conta, mas não é isso que a gente vê pelo rendimento dos jogadores. Os jogadores brasileiros se apoiam no Vinícius Júnior, todos eles. E também passaram a apoiar, desde que o Neymar foi convocado, na possível volta do Neymar. Então, é muito blá, blá, blá. A gente discutiu aqui, Piperno, que o jogador estrangeiro faz uma coisa lá na Europa, quando vem para o Brasil, avacalha, né? A gente falou isso aqui, né? Tem que passar a mão na cabeça, tem que orientar, papapá. É a mesma coisa isso. Lá fora, ele consegue jogar num coletivo. Na seleção brasileira, ele não consegue jogar num coletivo. Ele quer ser, e ele precisa de protagonistas. A seleção brasileira tem o Vini Júnior como seu único protagonista até agora. E sim, é uma dependência desse jogador pelo lado esquerdo. Para que ele funcione bem, Ivan, Marília, Piperno, amigos, para que ele funcione bem, ele não precisa marcar, por isso que ele tem ali o Douglas Santos e também o Matheus Cunha fechando aquele setor para evitar que ele volte e se desgaste na marcação. E a gente tem agora o lado direito mais fragilizado, porque a gente vai ter um jogador que saiu do banco para assumir a posição. Independentemente da escolha do Ancelotti, mas não era titular, vai ser titular. Então a seleção sim é o Vini e mais 10, isso está muito claro para o torcedor brasileiro no meu modo de ver. É impressionante como a repercussão... Mas mesmo assim não é o Vini Júnior do Real Madrid ainda, né? Lembra qual que era o principal tema antes da estreia da competição? Quando que o Vini vai render na seleção brasileira ou como ele rende no Real Madrid? Aí eu devolvo essa pergunta. Vocês acham que ele está rendendo já como ele deveria render na seleção brasileira? Ou ele não poderia crescer um pouco mais nesse time brasileiro se tivesse um conjunto um pouco mais jogando em função dele? Já joga em função dele, mas um conjunto um pouco mais azeitado, um pouco mais treinado, um pouco mais entrosado. Ele já está nesse nível? Eu acho o seguinte, Moré, eu acho que ele não está naquele nível, mas sabe quem não está no nível do Real Madrid? O Mister. O Mister não faz na seleção brasileira o trabalho que ele fez no Real Madrid. Eu acho que a composição do que está faltando para o Mister também ainda falta um pouco para o Vinícius Júnior. Eu acho que um ano de trabalho é pouco para a gente julgar, assim como a gente sempre fala, o Brasil é uma máquina de mandar jogar técnico igual. Aliás, o da Tunísia, Piperno, o primeiro tomou de 5 foi mandado embora. Precisa ver se o que tomou de 4 vai ser mandado embora também, porque a Tunísia é um técnico por rodada. A questão é que o Ancelotti faz um trabalho muito diferente do que ele fez no Real Madrid, diferente do que ele fez nos clubes por onde ele passou. Se o Dorival Júnior tivesse no lugar hoje do Carlo Ancelotti, como a imprensa estaria tratando o Dorival Júnior com resultados demonstrados até agora? Não, paulada porque o resultado é ruim. Mas eu acho que o Brasil teria um time pior do que o que tem hoje. Também acho. Eu acho que, assim, aquelas convocações exóticas, enfim, de vez em quando aparecia algum jogador que você olhava e falava, meu Deus, tem isso. Eu acho que, assim, a gente está falando também de um trabalho que tem até aqui 14 jogos, merece algumas críticas e merece mesmo. Agora, também é um trabalho de 14 jogos já pertinho da Copa. Quer dizer, não tinha lá muita margem para tentar algum tipo de ousadia. Não, mas a minha frustração é esse mês que ele está com a seleção. Nesse mês que ele está com a seleção, ele mostra hesitação. Mostrou hesitação. O jogo contra o Panamá parece ter bagunçado a cabeça dele, a ponto de contra o Egito ele ter tentado outra coisa, contra o Marrocos outra coisa. E aí parece ter acertado, mas, de novo, contra o sparring do grupo. A gente não sabe se o time que entrou para jogar contra o Haiti, jogando contra um time mais competitivo, mesmo contra o Marrocos na estreia da Copa, teria desempenhado o que desempenhou. O time ficou mais equilibrado, com um jogador a mais quase no meio de campo, porque o Matheus Cunha não é exatamente um 9 enfiado na área o tempo todo, como foi o Igor Thiago, mas a verdade é que a nossa amostra são 45 minutos contra o Haiti. Esse é o melhor momento. Quando a gente fala da repercussão internacional que eu estava falando,
dos jogos, dos craques, e que o próprio Ancelotti refutou em coletiva, falar, não, essa não vai ser a Copa das estrelas, vai ser a Copa da competitividade, etc e tal. Você pega os rankings ou do New York Times, ou dos jornais ingleses, ou dos jornais espanhóis, que estão também cornetando a sua própria seleção. O Vinícius Júnior, que é uma estrela mundial, foi mais comentado nessa semana pelo uso da lei Vinícius Júnior do que pelo que ele fez na seleção nessa Copa. Ainda falando de Vinícius dependência e sendo o Brasil dependente dele, ele virou manchete em outros jornais, não pelos gols que ele fez contra o Haiti, mas por ter sido pela primeira vez usada a lei do cartão vermelho. Isso mostra que a seleção brasileira, que impõe respeito, que é pentacampeã, blá, 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 ainda é vista com muitas restrições por imprensa tradicional, não pelo oba-oba. Agora, há, assim, questões intramuros sobre as quais a gente tem que falar com muito cuidado, que certamente podem estar perturbando. Uma delas se diz respeito, acho que a principal delas hoje, diz respeito ao Rafinha. Sim. A gente tem cobrado muito, questionado muito, né? O futebol abaixo do que ele costuma jogar. Ele seria titular em qualquer seleção do mundo desde que jogasse o seu normal, mas não está demonstrando isso claramente. E aí, quais foram as informações que surgiram nessas últimas horas? Que o Rafinha, o Barcelona está louco para fazer negócio com o Rafinha, teria uma proposta lá do futebol saudita, porque o Barcelona identificou duas coisas. A primeira, essa sequência de lesões para um jogador de 30 anos é algo muito sério, e o Rafinha na atual temporada já não foi tão bem quanto na anterior por conta disso. Então seria uma chance de fazer uma boa grana. A segunda coisa, o Rafinha não estaria entregando tudo que pode, porque o Rafinha hoje teria outras preocupações. Ele tem questões particulares, teria questões particulares envolvendo inclusive dinheiro que estariam perturbando demais. Então isso já foi informado por veículos lá de fora e ontem nosso amigo Vampeta falou claramente no ar, no podcast, também aqui no outro programa, do qual inclusive eu participei, falou, olha, eu conversei, eu tenho um amigo que é amigo dele e me falou que o Rafinha não está conseguindo estar com a cabeça equilibrada por conta disso. E a informação da seleção brasileira também que o corte poderia causar ainda mais questões psicológicas no Rafinha e por isso ele ia ser mantido no grupo. Aqui no nosso YouTube, muita gente participando, falando sobre a ausência do Rafinha no próximo jogo, optando a maioria pelo Luiz Henrique, o Marcelo Morelli acha que tem que jogar o Luiz Henrique, o Diogo Farias acha que é o Martinelli que ele vai colocar, e diz que se o Neymar se jogar vai se machucar, porque não está pronto para entrar em campo e competir. Essa Copa está mostrando uma velocidade que eu não vejo o Neymar ter há um tempão mesmo. O Fábio Leite manda, Luiz Henrique é um ótimo jogador, tem mais bagagem que o Ryan e precisa de sequência. O Lucas Pust, 4133, diz que o Neymar não deveria nem ter sido convocado, foi um erro, poderia ter sido convocado hoje, como disse o Moré agora há pouco, está rareando as possibilidades agora, um não tá, um não pode, um tá machucado, um não é experiente, um é muito jovem, daqui a pouco não tem 11 para colocar em campo. E o Damião Andrade fala, Piperno, Suécia vai jogar a vida para se classificar e também, a gente está falando de Holanda e Japão, mas a Suécia tomou de 5 ou 6 ontem também. É verdade que também se a gente pega a Suécia agora, tá combalida. Mas é um grupo difícil, a gente já sabia que era um grupo difícil esse, com 3 possibilidades. Mas voltando ao Rafinha... se ela fizer 1-0 no Japão, ela passa. Vocês que já foram lá na concentração da Seleção Brasileira, daqui a pouco tem treino, vai ter 15 minutos aberto e tudo mais. Tem psicóloga dessa vez, fazia tempo que não tinha psicóloga na Seleção Brasileira. Dessa vez tem psicóloga e acho, cada vez que eu vejo que um jogador não pode ser cortado ou vai ser cortado, eu lembro do Wesley e do Estevão. Por que esses podiam, né? Porque eles eram jovens. Mas olha só, se o Rafinha está com esses problemas na seleção brasileira e a gente sempre é solidário aos problemas dos jogadores e de quem a gente conhece, com quem a gente trabalha direto ou indiretamente, não pode acontecer isso numa Copa do Mundo, gente. Desculpa. É um mês e meio de competição. É um mês e meio que o jogador tem que se entregar ao máximo. É um mês e meio que o jogador tem que esquecer tudo que acontece na vida dele para ele se concentrar numa Copa do Mundo, porque é muito sério disputar uma Copa do Mundo no Brasil com a camisa do Brasil. Então, se o Rafinha está com esses problemas, se a mulher dele vem a público para fazer mensagens enigmáticas, se ele está
se ele está aproveitando a Copa do Mundo e a camisa da seleção brasileira para tentar um novo contrato na Arábia Saudita, onde quer que seja, por qualquer tipo de problema, ele está fazendo errado. Ele e qualquer outro que faz isso. A gente tem a informação que o Casemiro também já se acertou com o futebol dos Estados Unidos, vai jogar no time do Messi, mas a seleção brasileira, a Copa do Mundo, não pode virar um balcão de negócios para jogadores brasileiros. A gente já viu isso no passado, a gente já viu isso em outras Copas do Mundo e a gente sabe o prejuízo que isso traz para a seleção brasileira e para o futebol brasileiro de modo geral. A seleção brasileira não pode ser um balcão de negócios para esses 26 jogadores que foram convocados. Eu sou solidário a qualquer problema do Rafinha, ou que ele tem esse problema, mas ele não pode se valer da camisa do Brasil para tentar arrumar sua vida pessoal dentro de uma Copa do Mundo. Isso é um absurdo se estiver acontecendo isso mesmo, e ele deveria ter a CBF, a comissão técnica, o Carlo Ancelotti, que é muito bem preparado e é um gestor de pessoas, o Ivan falou isso aqui muito, e de fato é mesmo, ele deveria ter sacado isso, e deveria ter percebido isso, e deveria ter blindado esse time dele para que não sofra, para que não leve problemas pessoais para dentro da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Se isso acontecer, se o Brasil se prejudicar por esses problemas pessoais e por essa necessidade de fazer negócios, agora que a janela de transferência vai se abrir, é uma vergonha para a CBF, é uma vergonha para o Carlo Ancelotti, é uma vergonha para esses jogadores. Totalmente fora de contexto você fazer uma alegação de problemas financeiros para um jogador de futebol que atua num dos clubes mais ricos do planeta durante uma Copa do Mundo. Isso eu acho que não cabe. E eu acho que necessariamente não seja isso de fato que esteja impactando o Rafinha. O problema do Rafinha é físico. Ele ficou 105 dias, com problemas musculares no Barcelona. Então, eu acho que a programação pré-Copa para esse jogador talvez tenha sido meio complexa. Agora, falar de problemas financeiros... Mas, Moré, é uma informação do nosso querido amigo Fernando Calas, há muito tempo na Espanha, que foi confirmada pelo Vampeta. Não é um boato, não é um rumor. O Calas, que é muito brasileiro há muito tempo na Espanha... Mas eu não acredito, Marília, que esse seja o problema do Rafinha na seleção. Sim. Ele até pode ter os problemas pessoais dele. Eu não acredito que não tenha. Não é sobre isso. Eu acho que trazer isso para o momento, para o atual debate, no momento que a seleção brasileira não vai mal e que ele está machucado, se constatou, estando 105 dias fora do Barcelona por causa de problemas musculares, é fora de contexto. É um factoide que estão gerando. Então o Rafinha está mal na Copa porque ele está com problema de dinheiro? Desculpa, meu irmão. Quantas pessoas no mundo têm problema de dinheiro? Quem aqui já não teve algum tipo de problema financeiro? Ou todos aqui nasceram em berço de ouro, nunca precisaram trabalhar, tiveram preocupações financeiras? Isso faz parte da vida de qualquer cidadão. Agora, numa Copa do Mundo, eu vou alegar, por exemplo, que eu não posso entrar ao vivo aqui porque eu estou preocupado com o meu irmão, porque o meu irmão está com problema de dinheiro. Aí vou falar para a direção do Metrópolis que eu não posso. É fora de contexto. Agora, se eu estiver doente, se eu estiver passando mal, eu posso chegar para assim, hoje não tenho condições de trabalhar, porque eu estou doente. Então, trazer isso à baila agora não faz sentido para mim. É mais uma distração. Não é sobre isso. E também sou muito solidário se eventualmente o Rafinha estiver tendo algum tipo de problema relacionado a vício, algum tipo de situação muito fora de contexto, mas não é o contexto de agora. Eu só acho. A gente tem a mania de tentar misturar os assuntos e para justificar uma atuação de um time que ainda não mostrou uma identidade, já tivemos 2 jogos, a gente está com dificuldade de peças. E cada vez mais eu passo a me convencer. Eu sempre falei que eu daria um veredito depois dos 3 primeiros jogos da seleção brasileira sobre se de fato eu acredito ou não nesse time. E eu estou, cada vez com o tempo passando, ficando um pouco mais cético relacionado a essa seleção, ao que a gente tem, ao futebol demonstrado. A Copa do Mundo está rolando. O Brasil está devendo ainda. Tá devendo. A gente tem que ter paciência ainda, mas não chegamos ao nível que poderíamos, fizemos um bom primeiro tempo, tirou o pé no segundo, cara, dava para ter enfiado 6. Hoje a gente vai ficar de olho na Espanha para saber que futebol a Espanha vai apresentar, né? É muito importante também, eu acho que é uma outra seleção que está sob os olhares do ponto de vista crítico de muita gente. Agora, trazer esse contexto de problemas financeiros, sou solidário, espero que o Rafinha resolva os problemas dele, mas não é sobre isso. A gente tem que ter capacidade de isolar nesse momento e entender
de que forma você pode extrair o melhor desse jogador, como não aconteceu com o Rafinha ainda, e infelizmente veio essa lesão, mas agora, trazer isso, esmiuçar isso, eu acho que não cabe.